Nós estamos expondo o livro do Êxodo, chegamos então ao capítulo 20. Eu já tratei dos versos 1 e 2, que são os versos que fazem a introdução dos mandamentos. Nós já vimos o que significa, falou todas estas palavras. Verso 1, já vimos o que significa: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E então agora o Senhor, falando diretamente ao seu povo, Ele nos traz então o primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. Isso implica dizer que a nossa adoração, ela não pode ser compartilhada, e somente ao Senhor é que é devido o culto e a adoração. O apóstolo Paulo, refletindo esse princípio do primeiro mandamento, que é exatamente a adoração somente a Deus, Paulo vai dizer então em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 31, depois de tratar sobre a liberdade cristã, então Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O apóstolo então estava ensinando que viver para a glória de Deus é adorar somente a Deus. Não adorar comida, não adorar bebida, não adorar vestuário e assim por diante. Mas a questão da glória de Deus, de viver para a glória de Deus ou de adorar somente a Deus, tem encontrado nos nossos dias, como também no passado, mas objetivamente os nossos dias, tem encontrado um empecilho. Os crentes e a humanidade de um modo em geral se deparam com uma discussão acerca do que é bem e do que é mal, acerca do que é certo e do que é errado. E o grande problema dessa discussão é porque ela enfraquece no coração dos homens a verdade do primeiro mandamento, de que somente o Senhor deve ser adorado. Mas a discussão não é ruim. O problema é como as pessoas entendem o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, o que é direito e o que não é direito, o que é justo e o que é injusto. E é por isso que os mandamentos, a lei do Senhor, ela traz para nós um padrão do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é mal. O padrão que Deus estabeleceu do que é bom e do que é mal, estabelecido na sua lei, é o que dirige as nossas vidas, é o que dirige a nossa conduta, é o que norteia a nossa fé. Mas aí alguém pode se levantar entre nós e perguntar: pastor, mas e a questão, da discussão entre o bem e o mal? Essa discussão entre o bem e o mal, ou entre o certo e o errado, ela sempre acaba resvalando numa questão: qual? Como se distingue, como se diferencia o que é bom do que é mal? E essa distinção, quando ela é apresentada dessa forma, parece ser inocente, mas na verdade não. A distinção entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, quando se coloca desta forma, está se considerando que essa garrafa pode ser boa ou pode ser má. Quando, na verdade, a distinção não deve ser feita assim. A distinção tem que ser da seguinte forma: o que a lei diz? Porque a lei é o padrão do que é bom e do que é mal, e não as coisas. Aqueles que argumentam sobre essa distinção de bem e mal, de certo e errado, olhando para os objetos, esquecem que o problema repousa no coração dos homens. Os homens são pecadores e, portanto, o seu distinguir já é pecaminoso. A sua diferenciação já é pecaminosa. Infelizmente, nossa condição caída favorece que o pecado frequentemente nos engane em nossos pensamentos, fazendo-nos achar que algo que é certo é errado e algo que é errado possa se tornar certo.
É por isso que a lei revela a fonte daquilo que é bom e, ao mesmo tempo, ela mesma aponta-nos aquilo também que é mal, pois a lei, ela de fato traz a nós o padrão estabelecido pelo Senhor. A lei estabelece, então, esse estandarte do certo e do errado, do justo e do injusto. E isso, então, faz com que nós não apenas conheçamos a lei, mas conheçamos aquele que a trouxe a nós, o Senhor, que é o sumo bem. Dito isto, é importante também lembrarmos de um detalhe interessante. Quando você aplica essa questão de certo e errado na sua própria vida, na vida particular, as pessoas, e olhando especificamente os crentes, elas muitas vezes se confundem, porque elas querem que a lei trate nominalmente de algumas situações. É certo, por exemplo, fugindo de um bandido, eu furar o sinal de trânsito? Então as pessoas confundem, elas querem que essa distinção seja trazida a nós de uma forma nominal, para cada situação da vida. Mas Deus não trabalha assim, porque se Ele tivesse de ditar tudo para nós, não precisaríamos de razão nem do Espírito. Bastava apenas saber ler e escrever e mecanicamente faríamos as coisas. Portanto, a aplicação dos mandamentos na nossa vida para exatamente a execução do que é certo e a rejeição do que é errado envolve dependência de nossa parte, da pessoa de Deus, mas também envolve trabalho de nossa parte, de conhecer a lei, os mandamentos, e de aplicá-la às mais variadas situações da nossa vida. Eu quero trazer aos irmãos, ainda de forma introdutória, 3 regras que são regras gerais, que foram resgatadas na Reforma Protestante, que são as regras de interpretação da Escritura. E estas regras também se aplicam aos mandamentos, então isso facilitará a nossa inspeção dos mandamentos e a sua correta aplicação na nossa vida. A primeira regra é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Cada mandamento deve ser interpretado dentro do contexto de toda a Escritura. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, eu não posso pegar um texto bíblico e interpretá-lo com ferramentas ou com conceitos extra-escritura. As ferramentas e os conceitos extra-bíblia nos servem de auxílio no campo da história do texto bíblico e no campo da gramática do texto bíblico, para estudar a língua hebraica ou grega, mas não para definir princípios ou normas de vida e de fé. Então, cada mandamento deve ser interpretado pela própria palavra de Deus, no contexto da própria palavra, ou seja, da palavra por inteira. E isso é extremamente importante para nós, porque isso mostra que toda a palavra de Deus é valiosa e que toda a palavra de Deus veio de uma mesma fonte, o próprio Deus. Portanto, toda a palavra é inspirada. O Espírito foi quem a trouxe ao povo do Senhor na terra. A segunda regra para a melhor interpretação dos mandamentos, e agora não mais de toda a Escritura, mas um pouco focando nos mandamentos, é a regra da abrangência. A regra da abrangência implica dizer que os mandamentos devem ser interpretados no quesito de dentro e de fora, o que é externo e o que é interno. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, em Romanos capítulo 7, verso 14, ele vai dizer que a lei é espiritual. Então, ao mesmo tempo que você tem uma norma física, o mandamento, você tem uma parte espiritual que está dentro do mandamento. Isso, então, é aplicado a nós, naquilo que é interno e naquilo que é externo. Naquilo que é interno, é aquilo que envolve pensamentos, desejos, sentimentos. Naquilo que é externo, são as ações. O Senhor Jesus vai dar uma demonstração nítida disso no Sermão da Montanha, quando ele disse o seguinte:
Qualquer homem que olhar com desejo impuro para uma mulher já adulterou. Ele estava tratando daquilo que é interno, desejo, motivação, pensamento. Mas o adultério praticado fisicamente é a parte externa do sétimo mandamento. Então você tem aí ambas as regras, né? Ou o lado interno e o externo aplicado ao mandamento. Então abrange o homem exterior, nossas ações, e o homem interior, pensamentos, sentimentos, desejos e assim por diante. A terceira regra é chamada a regra dos dois lados. A regra dos dois lados, que é uma regra de interpretação, ela é aplicada aos mandamentos para nos lembrar e nos ensinar que os mandamentos possuem um lado positivo e um lado negativo. O positivo são as exigências, o que devemos fazer. O lado negativo é a imposição do que não se deve fazer. Exigências e proibições. Então essa é a regra aplicada aos dois lados. Eu não sei se os irmãos sabem, mas dos 10 mandamentos, apenas 4 são positivos. Honra teu pai, lembra do dia do Senhor, não é? Não, só 2 são positivos. O restante todos estão no âmbito negativo. Não farás, não adorarás, não tomarás meu nome em vão, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Então, a ordem dos mandamentos, ela é apresentada olhando tanto a exigência como a proibição. Então, essa regra, ela é uma regra de interpretação e precisa ser aplicada à nossa vida quando nós estamos, então, lendo os mandamentos e colocando-os em prática, apesar de nossa fraqueza, no nosso dia a dia. Então, basicamente, essas são as 3 maiores regras de interpretação aplicada aos mandamentos. Abrangência, a regra dos dois lados, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso faz com que nós, ao tomar os mandamentos, eles se tornarão muito mais práticos, eles se tornarão muito mais abrangentes na nossa vida, porque eles também discernirão sentimentos, vontades, motivações e assim por diante. Dito isso, então, eu vou passar a exposição do verso de número 3, que foi o que nós lemos. O Senhor Deus disse ao seu povo: não terás outros deuses diante de mim. Então, com isso, o Senhor está dizendo que somente a Ele é devida a adoração. Não terás outros deuses diante de mim. É importante lembrarmos que quando o Senhor pronunciou essa ordem, não terás outros deuses diante de mim, essa ordem está vinculada ao verso anterior, que é o verso 2, quando o Senhor Deus disse assim: eu sou o Senhor teu Deus. Então, no verso 2, o Senhor usa o seu nome pactual, o eu sou, não é? Que é aquele que existe por todo sempre, aquele que é a fonte de toda existência, são as possíveis significações da palavra hebraica, que nós não conhecemos a pronúncia, mas que pode ser pronunciada como Yahvé, Adonai, ou Jeová. Então, não terás outros deuses diante de mim, está ligado ao verso de número 2, quando o Senhor Deus disse: eu sou o Senhor teu Deus. Ou seja, ele já afirmou a sua singularidade no verso 2. Ele já anunciou que somente ele é Deus e que, portanto, somente a ele é devida, então, o louvor e a adoração. E aí a pergunta é: por que Deus repete algo que ele já disse de outra forma anteriormente? Então, basicamente, 2 respostas. A primeira resposta para o fato de Deus reafirmar que somente a Ele o culto é devido, a adoração é devida, ou que só existe um único Deus em todo o universo e é Ele, é exatamente para lembrar ao seu povo a distinção entre o Criador e a criatura. Os irmãos devem lembrar que depois da queda, Adão e toda a sua geração, que nos inclui, nós somos propensos a rejeitar o Criador e a adorar a criatura.
Então o Senhor está pronunciando agora ao seu povo, mais uma vez, a sua singularidade como o único Deus verdadeiro. E somente a Ele é que é permitido o louvor e a adoração. E a resposta do porquê que Ele repete isso, mas agora dentro de um mandamento, é para lembrar ao seu povo a distinção entre Ele e nós, a distinção entre o Criador e a criação, entre o Criador e a criatura. Os irmãos precisam lembrar que Israel passou 430 anos no Egito. Nos dias de Moisés, o Egito tinha mais de 5.000 deuses e todos eles eram criaturas, porque desde sapos e gafanhotos eram tidos como seres celestiais pelos pagãos. Então o Senhor está estabelecendo para o seu povo, lembrando-os da distinção entre Ele como Deus único e verdadeiro e a sua criação. No nosso catecismo, no catecismo maior, que vai tratar do primeiro mandamento, nas perguntas 103 e 105, há uma questão que o catecismo coloca, que é exatamente reconhecer e conhecer Deus como o único e verdadeiro Deus e tê-lo como o nosso Deus. Então, quando o Senhor diz que há uma distinção entre Ele e a criatura, o Senhor está exigindo dos homens que o reconheçam e que o conheçam e que o tenham como o único e verdadeiro Deus. Reconhecer, conhecer e tê-lo como o único e verdadeiro Deus. Porque é exatamente por conhecer, reconhecer e ter que nós podemos viver para a sua glória, ou que podemos adorá-lo ainda com nossas fraquezas, mas que podemos adorá-lo em nossa vida. Talvez você se pergunte, por que Deus se preocupa tanto com o fato das pessoas reconhecerem Ele, conhecerem Ele e terem Ele como único Deus? Por que razão? A razão é simples. Satanás, na sua insolência, a todo momento tenta os homens que confeccionem Deus para que os reconheçam como Deus. A todo momento, Satanás tenta os homens a criarem Deus para que os conheçam como Deus. E a todo momento, Satanás tenta os homens para que eles tenham deuses e então assim possam possuí-los. O Senhor então está comunicando a sua soberania contra esse ataque de Satanás aos homens, lembrando-os da exigência de reconhecerem Ele como Deus, de o conhecerem como Deus e de o terem como o único Deus. O mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Reconheçam, tenham, possuam o Senhor como o único e verdadeiro Deus. A segunda razão para o fato de Deus vincular o primeiro mandamento a algo que Ele já disse anteriormente no verso 2, acerca da sua singularidade, é porque o Senhor, quando estabelece a distinção entre Ele e a sua criação, Ele está proibindo tudo aquilo que é contrário a uma adoração que deve ser somente a Ele. Ou seja, Deus está proibindo o ateísmo, que é o fato de não ter Deus como seu Deus, mas ao mesmo tempo Deus está proibindo pessoas de adorarem deuses estranhos, que é o fato de algum modo terem alguma religião e reconhecerem algum ser maior do que eles como sendo Deus. Então o Senhor está proibindo o ateísmo, está proibindo essa idolatria, que é a adoração a outros deuses. Dentro da idolatria, existe tanto aqueles que querem adorar o Deus verdadeiro com outros deuses, que é chamado de politeísmo, como também aqueles que recusam o Deus verdadeiro e adoram somente os falsos, não é? Que é chamado de paganismo, como aqueles que muitas vezes declaram-se pessoas religiosas, mas decididamente recusam-se a confessar o Deus único e verdadeiro, que então, no nosso meio, é chamado de incrédulos. São pessoas religiosas
às vezes até advogando algum tipo de fé, mas não creem no Deus único e verdadeiro. Então estes são os incrédulos. Deus também está proibindo, por meio do primeiro mandamento, qualquer tipo de omissão e negligência nos deveres que Ele exige de todas as pessoas que Ele criou, que é reconhecer, conhecer e tê-lo. No dia do juízo, quando alguém quiser apresentar as suas boas obras, eu creio que o Senhor simplesmente dirá: não terás outros deuses diante de mim. E então será averiguado se esta pessoa reconheceu Deus como o único Deus, se conheceu Deus no sentido de conhecer quem Ele é, sua vontade e etc., e se o possuiu como seu único e verdadeiro Deus. Relacionamento. O Senhor está proibindo todo tipo de negligência no que diz respeito à adoração, no que diz respeito aos deveres que Ele estabelece. É por isso que não basta apenas dizer eu creio em Deus, se esta pessoa for omissa ou negligente naquilo que o Senhor exige de nós como expressão exata, externa, palpável de nossa fé. Toda omissão e toda negligência com relação aos deveres que o Senhor estabelece na palavra quebram o primeiro mandamento. Assim também como quebra o primeiro mandamento, possui crenças e doutrinas erradas acerca de Deus. E hoje nós temos diversos grupos heréticos que proclamam fé, mas que têm doutrinas heréticas, erradas acerca de Deus. Como as igrejas inclusivistas, que advogam um Cristo homossexual, como a teologia da feminilidade, que advoga Deus não como pai, mas sim como uma mãe, a teologia negra, que advoga que Deus é negro, ou que a pessoa de Cristo é negra. São doutrinas erradas acerca do Senhor, porque o que a Escritura ensina é que Deus é espírito perfeito, não tem corpo como os homens, e que a segunda pessoa da Trindade encarnou num tempo exato e na história exata, no momento exato, há 2000 anos atrás. Então, todas estas proposições são doutrinas erradas contra a pessoa do Senhor Deus, e então elas quebram o primeiro mandamento. Deus está, meus irmãos, proibindo Israel de fazer associações, aglomerações dos outros deuses com a sua pessoa. Deus não está apenas proibindo o culto a uma imagem de gesso, ou de prata, ou de pedra, ou de madeira. O Senhor está proibindo qualquer tipo de tentativa de mistura, de mesclagem dele, da pessoa dele, com as concepções pagãs que Israel possuía naqueles dias e que muitos de nós, quando fomos trazidos pelo Senhor do mundo para a sua igreja, também possuíamos. Muitos crentes erroneamente pensam e sofrem porque eles têm concepções completamente equivocadas acerca do ser de Deus. Eles fizeram como que um boneco de cera e foram juntando vários pedacinhos de cera para montar esse boneco, esse Deus na mente deles. Pegaram partes da Escritura, partes da sua experiência vivida lá fora, parte do que os seus pais ensinaram que não era correto, parte do que eles veem, parte do que eles acham que é certo, e então eles montam um boneco cheio de deformações e dizem: este é o meu Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, orienta os crentes: examinem acerca da sua fé, para que vocês não cheguem diante do Senhor como enganados, achando que criam no Deus verdadeiro, quando na verdade o que havia no coração era apenas um monstro em forma de Deus, criado por vocês mesmos. Então, a palavra do Senhor é: não tenha outros deuses diante de mim. Há uma proibição expressa
acerca de qualquer culto ou adoração a deuses falsos. Há uma proibição expressa contra o ateísmo, há uma proibição expressa contra não confessar o Senhor, que é a incredulidade daqueles que se julgam religiosos, há uma proibição expressa sobre a omissão e a negligência daqueles que dizem se relacionar com Deus no cumprimento dos deveres para com esse Deus. Há uma proibição expressa acerca de doutrinas erradas acerca do Senhor. Há uma proibição expressa para que os crentes não tenham um monstro no coração dizendo que é o seu Deus, quando na verdade é um monstro por conta dessa fabricação que ele mesmo produziu dentro de si, juntando pedaços e peças de vários lugares. Então o Senhor adverte o seu povo: não terás outros deuses diante de mim, só há um Deus único e verdadeiro, só há um Deus único e verdadeiro, e não há outro. O mandamento que o Senhor deu ao seu povo é um mandamento que traz a vida àqueles que creem, que traz o conforto para os que sofrem. O mandamento do Senhor é o mandamento que traz a alegria para os que padecem, porque o mandamento é um mandamento tanto para a prática do das ações práticas da vida, como também para o coração, para tratar das motivações, dos sentimentos, dos desejos que há no coração. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo, mas ninguém vai me perguntar por que Deus falou deste modo, se não há outros deuses. Se só há um Deus vivo e verdadeiro, por que Deus fala deste modo, não terás outros deuses diante de mim? Alguém pensou nisso? Pensou? Veja, o Senhor, apesar da distância infinita entre nós e Ele, o Senhor nos conhece. Não apenas sabe que somos pó, mas sabe que somos um pó arruinado pelo pecado, visitado sim pela redenção em Cristo, mas ainda com marcas da queda. Então, quando o Senhor Deus diz ao seu povo: não terás outros deuses diante de mim, e de fato não existe outro Deus a não ser Ele, somente Ele, só Ele é Deus, o restante são falsificações, conforme Isaías 45, 21. Mas por que Ele fala deste modo? Ora, a resposta é simples. A resposta é muito simples. Todos os outros que não são o Deus verdadeiro são falsificações. E todas as falsificações exercem no coração dos seus adoradores uma influência, um poder espiritual, ao qual o apóstolo Paulo chama de servidão, escravidão. Abra aí sua Bíblia comigo em Gálatas 4, 8. Carta de Gálatas, ou de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso de número 8, o apóstolo Paulo disse assim: já falou sobre os filhos de Deus nos versos anteriores, e agora ele contrasta com a vida, pregressa, a vida antes da fé, então ele diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que, por natureza, não o são. Servieis a deuses que, por natureza, não o são. Então, o apóstolo está dizendo que os ídolos, eles exercem um poder espiritual sobre o adorador. E este poder, ele de fato é grande, ao ponto de ser chamado de servidão, de escravidão. O relacionamento
de um idólatra com o seu ídolo envolve basicamente três coisas: governo da vontade, adoração e servidão, amor pelo ídolo. O governo da vontade é quando o ídolo faz exigências a você. Efésios 2, de 1 a 3, trata sobre isso. Sabe quando você sente necessidade de pegar no telefone, é uma necessidade tão grande, mas tão grande que não se justifica racionalmente, é a exigência do seu ídolo. Por exemplo, o ídolo exerce governo sobre a vontade. A pessoa atende à vontade do seu ídolo. Ele reclama para si autoridade sobre a vontade. E o adorador cede a essa vontade do seu ídolo, fazendo o que ele quer. Ele faz isso adorando o seu ídolo ou servindo o seu ídolo. Não sei se os irmãos sabem, mas a palavra culto, adoração é serviço, honra ao Senhor. Então, o conjunto das ações espirituais que nós fazemos é um serviço ao Deus único e verdadeiro. Então, o idólatra, no seu relacionamento com o seu ídolo, ele serve o seu ídolo. Ou seja, aquela atitude de se submeter à exigência do ídolo, ela tem um aspecto religioso. Se eu não o atender, eu o desagradarei. Então, há um aspecto religioso de fé no trabalho que é desempenhado pelo idólatra para atender ao seu ídolo. E em terceiro lugar, ele ama o seu ídolo. Aí você vai dizer, mas pastor, como é que ele ama o ídolo? Ele ama o ídolo, porque amor implica esperança, ou seja, eu o atendo porque tenho a esperança de ser satisfeito. Ele espera que o seu ídolo lhe retribua com felicidade, ainda que isso dure um segundo. É por isso que os viciados continuam no seu vício sabendo que vão morrer, excluindo a dependência química. A alma deseja, ainda que seja por um segundo, porque lá eu serei feliz. Então, há uma esperança atribuída ao ídolo. Ao mesmo tempo, há uma confiança destinada ao ídolo. O meu ídolo sabe o que é melhor para mim. Então, por isso que eu me submeto à sua exigência. E há também um aspecto de gratidão. Ainda que a pessoa esteja ferida pelo seu próprio pecado, internamente ela tem uma gratidão pelo prazer momentâneo, pelo alívio momentâneo da sua dor, por qualquer tipo de coisa que ela julgue que lhe foi boa momentaneamente e que ela já recebeu. Há uma gratidão para com o seu ídolo. É por isso que Deus disse, não terás outros deuses diante de mim. Só há um Deus vivo verdadeiro, os outros são ídolos, mas os ídolos não devem ser desconsiderados, porque eles exercem governo sobre a vontade. São servidos pelos idólatras e são amados pelos idólatras. Não terás outros deuses diante de mim. Está claro, né? Dá para ficar claro? Muito bem. Eu quero fazer, então, duas aplicações para a nossa vida diante daquilo que já falei e concluirei com a expressão diante de mim. O que significa diante de mim? Vou me dirigir às crianças. Nós, os pais, sempre dizemos aos nossos filhos, compartilhem, né? Os brinquedos, às vezes a comida, o espaço com outras crianças, o tempo. Nós sempre estamos ensinando nossos filhos a compartilhar. E isso é verdade, não é? Mas os pais muitas vezes se esquecem de dizer aos filhos sobre o que compartilhar e como compartilhar.
Existem itens que não podem ser compartilhados e não significa egoísmo. E existem momentos que não se pode compartilhar e não se caracterizará como sendo alguém egoísta. Confiança numa pessoa estranha pode ser compartilhada? Não. Uma criança menor pode morder, compartilhar a força dos seus dentes no braço das outras? Não. Aos nossos jovens e adolescentes, pode-se compartilhar o sexo antes do casamento? Não. Então, existem coisas que não podem ser compartilhadas. E existem coisas que devem ser compartilhadas. Então, é importante ensinarmos sobre como compartilhar e quando compartilhar, já que existem itens e momentos em que isso não pode acontecer. Então, crianças, é necessário que vocês aprendam sobre o compartilhar, a generosidade, mas é preciso entender que há momentos para isso. Mas ainda me dirigindo às crianças. Crianças, nós podemos compartilhar nosso coração com os nossos brinquedinhos? Sim ou não? Eu posso amar um brinquedo mais do que meus pais e o Senhor? Sim ou não? Não. Então eu não posso compartilhar um lugar na minha vida que pertence única e exclusivamente ao Senhor, o coração. Porque Deus não compartilha a sua glória. E, portanto, quando uma criança está disposta a pecar contra Deus e os seus pais para ter o brinquedo que ela quer, é porque o coração dela, o trono do coração dela, não está mais nas mãos do Senhor, mas nas mãos do seu ídolo. Ela compartilhou o trono com o seu ídolo. E assim pode ser aplicado a tudo. Comida e por aí vai. Entenderam, crianças? Então não se pode compartilhar o coração com outro, porque só há um que é dono de nosso coração, que é o Senhor, nosso Deus, a quem devemos amá-lo acima de todas as coisas. Aplicando aos adultos. Os adultos compartilham muito, negam as coisas e compartilham o coração com os ídolos, né? É uma fraqueza que nós temos. Somos mais hábeis em não compartilhar o que deveríamos e compartilhamos o que não deveríamos. Quando um pecado é cometido, é porque, de fato, a glória que pertence ao Senhor, ela foi tomada e dada a outro, a um ídolo falso. Tiago vai nos dizer que nós somos tentados, não por Deus, mas por aquilo que cobiçamos. Cobiça, nós já vimos, é o desejo por algo que Deus não me deu. Então, cobiçar é amar o que Deus não me deu acima do próprio Senhor. Então, quando uma pessoa, por exemplo, quando uma pessoa comete um pecado, não é? Ela está amando aquele objeto ou transformando aquele objeto num Deus falso no coração, e ela colocou esse objeto ou uma pessoa ou uma vontade no centro do seu coração. E, portanto, ela está disposta a pecar contra Deus e contra alguém do seu lado. Pode ser o marido, a mulher, o pai, a mãe ou qualquer um, o mais próximo possível para ter a vontade satisfeita. Compartilhou o coração. O lugar que deveria ser somente do Senhor foi dado a outro. Vontade, uma pessoa, um objeto, foi feito ídolo no coração e isso tomou o lugar do Senhor na alma e por isso agiu daquela forma. Como é que se explica, por exemplo, uma agressão
apenas verbal, né? De um esposo para com a sua esposa, ou de pais para com filhos, de filhos para com pais. Por coisas banais, como, por exemplo, assistir um jogo de futebol. Você acha que a razão é qual? Senão que um ídolo foi posto no lugar de Deus no coração. O ídolo faz exigências, o adorador adora o ídolo servindo às suas exigências. E ao final ele ama o seu ídolo, porque ele confiou nele, ele tem esperanças nele, ele o agradece pelo pequeno momento de prazer ou alívio que teve, ainda que depois se depare com situações aflitivas, mas ele agradece o seu ídolo. Por isso o Senhor disse: não terás outros deuses diante de mim. Quando examinamos as proibições do mandamento, e já vimos algumas, o nosso catecismo, por exemplo, nos expande o entendimento, apontando da seguinte forma, na pergunta de número 105. Então o catecismo diz assim: amar a si mesmo é um pecado que quebra o primeiro mandamento. E o Senhor Jesus já tratou disso, quando ele resumiu os mandamentos dizendo: ame a Deus acima de todas as coisas. Então, o primeiro ídolo é você mesmo. Amar a si mesmo. Buscar os próprios interesses. Disposições desequilibradas e exageradas da mente, ou seja, desejos, vontades desgovernadas, quebram o mandamento. Porque se eu tenho um desejo desgovernado, o meu desejo é o meu ídolo. Paixões que defraudem a Deus. Está dentro das disposições desequilibradas. A vã credulidade, hoje em dia é o que mais se encontra, né? Não, você é o coração de Deus, você foi feito para ser feliz. Isso é uma vã credulidade. A Bíblia nunca afirmou isso. Ela diz que nós fomos feitos para Deus e sua glória. Nunca disse que fomos feitos para a felicidade. Em Deus nós encontramos felicidade. E não que é o nosso propósito de existência. A vã credulidade, as heresias, né? Quem, por exemplo, não já mentiu e depois, Senhor, ajuda que ela esqueça? Ora, Deus tem amnésia? Ou Deus vai compactuar com o seu pecado para gerar em alguém amnésia? Não, você vai sofrer a consequência do seu pecado. O Senhor pode te perdoar, mas não vai tirar de você a consequência do seu pecado. Então, heresias, não é? A desconfiança e o desespero quebram um mandamento. Porque a desconfiança, de fato, é não confiar no Senhor, mas o desespero é uma desconfiança num grau altíssimo, a ponto da pessoa, por exemplo, num desespero em nível alto, ela considerar que o melhor é não existir. Então, o socorro para esta pessoa se encontra não naquele que a criou, mas simplesmente no não existir. Então, a desconfiança quebra o mandamento, porque quando se desconfia de Deus, confia-se em outro. Cristo disse isso: ninguém pode servir a dois senhores, porque vai amar um e aborrecer o outro. Segurança carnal, dureza de coração, soberba, presunção, confiar em meios ilegítimos, são algumas das proibições deste mandamento, porque estas coisas, quando existindo, elas configuram a presença de um ídolo no coração de alguém. Então, se só há um Deus, por que ele disse: não terás outros deuses diante de mim? Agora você sabe da resposta. É porque as falsificações que nós mesmos criamos exercem governo sobre nossa vontade, exigem adoração e reclamam nosso amor para si. Os ídolos dirigem os seus adoradores. Por fim, em quarto e último lugar, o que significa a expressão diante de mim? Quando o Senhor Deus disse: não terás outros deuses diante de mim, de fato, isso aponta para a sua onisciência e onipresença. Ele está presente em todos os lugares e ele conhece todas as coisas.
Mas a expressão diante de mim não está dirigindo-se apenas à sua onisciência e onipresença, mas sim ela está exatamente ensinando ao seu povo algo que somente Deus possui, que é pessoalidade. Os ídolos não são pessoais. Só Deus é Deus pessoal. Ele tem pessoalidade. Isso aponta para um relacionamento estreito, íntimo. Aponta para uma pessoa que vive, conhece, ampara, socorre e ama os seus adoradores. Então, diante de mim, implica a pessoalidade do relacionamento de Deus com o seu povo. É por isso que a Escritura não cansa de dizer que o relacionamento que Deus tem com o seu povo, ele é apresentado em forma de um casamento. Deus é o marido, a igreja é a esposa. É por isso que o profeta Oséias, mostrando o divórcio do povo para com Deus e a ação de Deus para perdoar e amar a pessoa que queria se divorciar dele, então, toda a profecia de Oséias é uma dramatização disso. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai trabalhar melhor essa expressão, falando de Cristo e a igreja, o noivo e a noiva. O noivo e a noiva. No capítulo 3 do Evangelho de João, certa feita, já no final de sua vida, João Batista é visitado pelos seus discípulos que estavam inconformados, porque os apóstolos estavam batizando pessoas, e então os discípulos de João disseram: você não fica incomodado com esse Jesus e os seus discípulos batizando pessoas? A resposta de João foi: ele é o noivo, ele tem a noiva é dele. Sabe quem eu sou? O amigo do noivo. Ou seja, eu fui enviado até que ele chegasse para dispensar cuidados sobre a noiva. Agora ele veio, então o amigo se recolhe. E aí todo mundo cita aquele texto, de João 3, é o finalzinho do capítulo 3 de João, quando ele disse que ele cresça e que eu diminua. É exatamente isso. Que o noivo apareça como noivo, e que o amigo diminua, porque não é o noivo. Então, o relacionamento de Deus com a igreja é um relacionamento íntimo, extremamente pessoal. Extremamente pessoal. O livro de Cantares é um livro que mostra, usando linguagem e uma dramatização de um amor entre homem e mulher, mas é uma apresentação nítida de como Deus se relaciona com a sua igreja e de como a igreja deve se relacionar com o Senhor. Então, o Senhor está dizendo: eu não vou tolerar amantes, em outras palavras, é o que ele está dizendo aqui. Não terás outros deuses diante de mim, eu não vou tolerar amantes. Eu não vou permitir que você dirija os seus olhos para outro homem a não ser eu. Eu não vou permitir que você cultive algum tipo de sentimento por qualquer outro, porque só há um marido e este sou eu. Os demais são falsos ídolos. Por isso o Senhor disse: não terás outros deuses diante de mim. É o seu relacionamento pessoal que é apresentado aqui. O profeta Miqueias, falando sobre este relacionamento com o Senhor, lá no capítulo 6, no verso de número 8, Miqueias disse assim: ele repreendendo o povo por causa de seu pecado, já falou no verso 7, perguntando: será que Deus se satisfaz com centenas de não sei o quê? No verso 8 de Miqueias 6, disse assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom e que
e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o Senhor teu Deus, ou andes humildemente com o teu Deus. Andar implica companhia, lado a lado, relacionamento pessoal. Nossa, incrível, não é? E o pessoal acha que o Evangelho está só no Novo Testamento. Não, tudo é Evangelho, né? Tudo é graça. E a lei dirige os corações para a graça. Deuteronômio capítulo 10, os versos 12 e 13. Moisés falando à segunda geração daqueles que ouviram os mandamentos. Estes ouviram os mandamentos. 40 anos depois, Moisés falando a eles, disse o seguinte, Deuteronômio 10, os versos 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordena para o teu bem? Qual é o propósito dos mandamentos? O propósito é andar nos caminhos, amar o Senhor, servi-lo de todo o coração, de toda a alma, estar com Ele, gozar do bem que emana da sua presença. Diante de mim implica pessoalidade, relacionamento com o Senhor, nosso Deus. Como é que você está vivendo com o Senhor? Essa é uma pergunta meio simples, não é? Mas ela não é uma pergunta simples, não. Isto implica o que você entende por Deus. No seu entendimento, Ele é quem? É um ser que não se relaciona, se relaciona mais ou menos, distante, meio próximo, muito próximo. Quem é o Senhor para você? Pessoal, impessoal, estranho, pode ser um Deus estranho. Quem é Ele para você? Certa feita, uma senhora já avançada em dias, na juventude foi abusada, um assalto e o miserável do assaltante ainda a estuprou. E a pergunta foi, onde estava o Senhor? Nossa conversa. Eu disse, lá do seu lado. Mas como? Mas por quê? Por causa do ato mal de um maligno, ele vai se retirar? Não. Não, ele está lá. Mas por que ele não fez nada? Eu disse, não, ele já fez tudo. O seu não fez nada, só considera a vida nesta terra. Mas o ele fez tudo considera a sua existência no céu. Não, ele já fez tudo. Ele já fez tudo. Quem é ele? Quem é o Senhor? Não terás outros deuses diante de mim.